Estamos no programa Investigações sobre o Viver. A palestra de hoje é a matéria e o mal segundo a teosofia, e eu vou responder basicamente duas perguntas mais importantes. A primeira é se a matéria é ou não o mal, e a segunda é o que é o mal. E por fim eu vou falar alguma coisa rápida sobre a psicopatia, okay? Quem é o psicopata. Então vamos começar com o assunto da matéria. A gente tem, como base na teosofia uma ideia de evolução de um espírito que precisa da matéria para se manifestar no mundo. Então já começa dali entender que a matéria é uma necessidade, uma expressão do universo, ou se você quiser dizer, do Criador do universo. Então, como se fosse uma parte de Deus. Então aí entra essa dificuldade, dizer que a matéria é um mal. Como é que você vai dizer que a matéria é um mal se ela é uma parte de Deus? Apesar da gente não utilizar um conceito antropomórfico de Deus na teosofia, mas essa energia criadora, essa inteligência criadora, nós podemos, por falta de nome, chamar de Deus, ainda que não seja uma grande pessoa. Então, esse Deus, essa vida una, essa energia, essa inteligência, ela se expressa em mundos, E esse mundo, então, precisa de uma matéria para acontecer. Então, toda essa manifestação na qual vai se dar a evolução ocorre como uma jornada que a gente representa, uma jornada, uma saga, uma história, a história do desenrolar do mundo. Então ela parte, esse espírito que se manifesta, ele parte da inconsciência, atravessa vários planos de manifestação que se organizam na teosofia em 7, e cada um desses 7 planos tem seus... Cada um dos 6 planos tem outros subplanos, porque existe um plano da unidade que não se divide. E então existe essa manifestação dessa energia, dessa inteligência em vários planos que parte do mais sutil até o mais denso. Então uma energia que é uma matéria não densa vai se manifestar como matéria densa, por fim, a mais densa que nós conhecemos, que é o plano físico, e nesse processo ela desenvolve ou cria entes, seres com inteligências, e esses entes vão se aperfeiçoando e nesse processo de despertar desses princípios dessa consciência, eles retornam então conscientes da sua origem espiritual. Isso é a jornada da mônada no mundo manifestado. Então, eu acho interessante comentar que tem um autor que de quem nós gostamos muito aqui na Sociedade Teosófica, o Subbarao. Ele faz uma analogia com uma série de cortinas. Então, existe uma luz original que vai dar vida à manifestação, que vai atravessando várias cortinas de densidades diferentes. Então ela tem que atravessar, essa luz tem que atravessar essas cortinas, então cada plano de manifestação seria uma dessas cortinas. E o plano mais denso, então, como eu falei, é esse plano da matéria, no qual nós vivemos hoje. Então essa luz tem que ter uma força para atravessar, e essa força que essa luz tem que ter, ela gera essas inteligências. Então essa resistência oferecida pela matéria ou pelas cortinas faz parte do processo evolutivo, que é nesse contraste ou nesse atrito com a matéria que essa luz se expressa em inteligência. Daí que a gente não pode separar matéria de espírito nesse processo evolutivo. Então isso também se manifesta em diferentes reinos que a gente já está acostumado a ver, como eu tenho aqui esse meu esquema do fluxo de evolução dessa consciência ou essa mônada, essa alma universal, que no plano físico começa então no reino mineral, passa pelo vegetal, depois vai para o animal, humano e depois para supra-humano, que seriam as possibilidades acima do reino humano. Então só para relembrar rapidamente
que nós estamos, então, no reino humano, desenvolvendo o quinto princípio, manas, ou inteligência. E o animal, então, desenvolve o quarto princípio, o corpo astral dos desejos. Então, para relembrar também, mais uma vez eu trago esse esquema da estrutura setenária do ser humano, para mostrar aqui que existe uma divisão entre uma tríade superior, uma divisão didática, né? Porque na verdade nós somos seres integrais. Uma divisão entre tríade superior e quaternário inferior. Então, nessa parte inferior, que a gente pode representar, né, por um quadrúpede, nos mitos, ele está pronto, já está terminando, está se finalizando no reino animal com o desenvolvimento do corpo astral dos desejos, o quarto princípio, mas já tem ali, desde as pedras, já tem corpo físico, energia vital e o duplo etérico, que é um anexo ao corpo físico. Então, junto com isso, está a tríade superior, que é a mente manas, né, que nós costumamos dividir didaticamente em mente superior, ou abstrata, ou inferior, concreta, porque a mente, quando se expressa no cérebro físico, ela se torna uma inteligência que anima essa parte animal. Então, nós chamamos de mente concreta, que ela está condicionada ao cérebro físico e ela vai fazer viver, então, aquela parte animal. Mas ela tem também a sua essência e a sua conexão com os princípios superiores, os princípios espirituais que se manifestam em matéria sutil, né, e não a matéria densa do cérebro. Então, nós temos Atma, o sétimo princípio, que é o espírito, que é a energia una, Buddhi, que nós vamos utilizar muito nessa palestra de hoje, que é uma espécie de intuição ou coração espiritual, sexto princípio. Algumas tradições se referem a isso como o coração que pensa, que é uma inteligência que tem sentimento, e manas, então, a mente, né, com a sua raiz superior, que ela originalmente faz parte dessa tríade superior, e com a sua manifestação, então, no quaternário inferior. Então, relembramos essa estrutura do ser humano. Então, hoje, como a gente vai falar do mal, né, uma parte fundamental dessa estrutura setenária é o sexto princípio, o Buddhi, que é a consciência que está no coração. Ela está sediada no coração, um centro sutil, mas também conectada ao cérebro, e dali que vem a empatia, o amor verdadeiro, a compaixão e o remorso. E essa parte que sente dor quando causa um sofrimento, e essa dor é o remorso. Então, a gente tem que marcar esse ponto aqui como fundamental na questão do mal, porque como a gente sabe, a pessoa má, ela tem dificuldade de sentir empatia e remorso, ou seja, existe um bloqueio na conexão da mente, que está associada ao cérebro físico, que é essa mente com a qual a gente opera. Existe um bloqueio nessa conexão da mente com este sexto princípio, esse coração espiritual. E esse sexto princípio é diferente, ele não vem do mesmo, ele não agrega aquela parte das emoções inferiores, né? Normalmente, no sentido comum, nós chamamos o seguinte, nós dissemos que tudo é emoção e nós não classificamos, então, em centros separados, né? Nós chamamos de uma parte de razão e outra parte de emoção, e nessa emoção, então, nessa parte emocional, tem de tudo, né? Tem paixões e tem emoções sublimes. Na teosofia não é assim. Na teosofia nós temos o quarto princípio, esse corpo dos desejos, essa parte final do quaternário inferior, como o corpo das emoções grosseiras, das paixões e dos desejos. E para essas emoções, que melhor chamar de sentimentos, nós temos o sexto princípio, de onde vem o amor, vem a compaixão e a empatia. Então, como isso funciona na nossa mente, assim, para chamar de modo geral, mente como nossa psique?
Nós temos, então, essa parte intelectual, que é Manas, o quinto princípio, que é capaz de reconhecer e perceber as coisas e representar. Então, nós vimos, por exemplo, que pisar no pé de uma pessoa, se eu percebo que eu estou pisando no pé de uma pessoa, vai doer, né? Eu sei que dói, causa, né, um ferimento, mas eu tenho que primeiro perceber que eu estou pisando no pé da pessoa e entender que isso causa uma dor, para eu poder sentir, para esse coração, esse sexto princípio, poder sentir, e para poder sentir empatia em relação a essa dor, né, e para poder sentir um remorso, né, e uma intenção, então, imediata, um comando que vem desse sentimento, né, de dor, que é o remorso. Dali surge um comando que é interpretado pela mente, que pare de fazer isso, você está ferindo. Então, essa parte mental ali conectada com esse princípio búdico, o sexto, que forma essa conexão que nós chamamos de antakarana, uma espécie de ponte, falando simbolicamente, entre o quinto princípio e o sexto. Então, existe a necessidade de que os dois funcionem bem. Então, ali nessa parte mental da conexão que entra todos os problemas de alienação e negacionismo, por exemplo. Porque se eu sou alienada dos fatos, se eu nego os fatos, se eu nego que eu estou causando um sofrimento, se eu nego que tem uma pessoa sofrendo, uma pessoa morrendo, então o coração não consegue sentir. Então, nós estamos falando do sexto princípio, mas veja a importância do quinto, porque é o quinto princípio que leva essa informação para o sexto. Então, essa ponte, ela funciona entre esses dois princípios, o quinto e o sexto. Então, essa sensibilidade do sexto princípio, que é esse coração no sentido espiritual, não o coração das paixões, mas aquele coração que a gente usa no sentido de dizer assim, aquela pessoa está fazendo mal, ela é a pessoa sem coração. Então, é esse sexto princípio, dali é que vem essa sensação de estou fazendo bem ou mal, e a esse sentimento está conectada a ideia de certo e errado, bem ou mal. E esse coração, então, é chamado de consciência crística, o princípio búdico, coração espiritual. Então, isso se desenvolve nesse processo evolutivo e isso requer naturalmente a matéria, porque tudo isso vai acontecer no cérebro, que é um veículo material, e vai acontecer no mundo físico de coisas e matéria que a gente conhece, Mas isso faz parte, então, do plano divino de formar um universo manifestado. Então, só para caracterizar bem essa espiritualidade da matéria, ou seja, essa ideia de que não existe mundo sem matéria e que isso faz parte do plano de Deus, eu trouxe alguns trechinhos da doutrina secreta que fala dessa conexão entre espírito e matéria. Então, o primeiro verso das instâncias de Dzian diz que é o Eterno Pai, que é o que se chama de espaço absoluto, ou Deus no sentido mais abstrato, anterior ao Deus Criador, envolto em suas sempre invisíveis vestes, havia adormecido mais uma vez durante 7 eternidades. Ele está falando do pralaya, o período de não manifestação do universo. Mas eu trouxe essa frase aqui para destacar que o Eterno Pai, o Espírito, está envolto em suas sempre invisíveis vestes. Então, ele é inseparável da matéria. E o espaço, então, o Pai, o espaço, é a causa eterna, onipresente e a incompreensível divindade, cujas invisíveis vestes são a raiz mística de toda a matéria e do universo. E o espaço é o corpo do universo com seus 7 princípios. É um corpo de extensão ilimitada, cujos princípios, segundo a fraseologia ocultista, cada um deles constituindo por sua vez um setenário, só manifestam em nosso mundo fenomenal a estrutura mais densa de suas subdivisões. Está dizendo aqui, isso que eu falei, que nós só percebemos aqui a parte mais densa,
que é o mundo físico. Agora, o mais importante é o seguinte, que é Blavatsky fala da inseparabilidade de espírito e matéria. Se por acaso os dois se divorciassem, todo o cosmos cairia no caos e no não ser. Então, sem matéria não existe mundo, né? Então, a gente não pode falar que a matéria é o mal. Agora, alguém ainda poderia me fazer o seguinte questionamento em relação aos yugas, que são esses períodos, esses ciclos da manifestação do mundo, conhecidos pela sabedoria da antiga Índia, que são as eras, né? Eles têm uma noção diferente do Ocidente de evolução. Aqui a gente costuma pensar como uma linha reta, a gente vai progredindo, né? E eles não, eles têm uma visão, né, da evolução como ciclos de ascensão e queda, né? Ascensão e decadência. Então, esse calendário que se organiza da seguinte forma, como o calendário das 4 yugas, e como vocês sabem, nós estamos na yuga, ou na era mais difícil, né, que é Kali Yuga. Kali significa discórdia ou vício, tá? Mas então não vai ser sempre assim, mas o período é bastante longo, então num total de um grande yuga, que é um ciclo grande que contempla essas 4 fases, o total é de 4.320.000 anos. E ele sempre começa com a Satya Yuga, que é uma era de luz e de verdade, que dura 1.728.000 anos, e depois ele passa para a Treta Yuga, que é já um pouquinho mais densa, que é de 1.296.000 anos, depois a Dvapara Yuga, 864.000 anos, e por fim, então vai para Kali Yuga, que dura 432.000 anos. Então nós estamos atualmente na Kali Yuga, na idade da discórdia e do vício, né, que iniciou aproximadamente há pouco mais de 5.000 anos, em 3.102 a.C., com a morte de Krishna. Então, assim, de 432.000 anos de dureza, passaram apenas 5.000 anos, né? Então, a gente tem uma estradinha pela frente. E não é fácil esse período, porque aí entra a questão da matéria, porque se refere a um período de endurecimento da matéria, a matéria fica mais densa. Então, nessa fase, nós temos corpos humanos e animais, plantas, como nós conhecemos hoje, ou seja, duros. Então, como as almas, para falar assim de uma maneira mais geral, elas estão encarnadas em corpos que são extremamente duros e densos, existe uma identificação com a separatividade, porque quando o mundo está numa fase mais sutil, não existe essa separação entre nós e os outros, assim, tão forte como nós temos. E isso a gente pode entender tomando como exemplo essas experiências de quase morte, que são bastante didáticas. A pessoa tem a experiência de quase morte e ela tem dificuldade de descrever o que ela viu, e ela diz assim, não, mas era eu, mas ao mesmo tempo era outro. Porque as coisas nesse mundo que é pura luz, elas não são separadas. Basta você pegar, por exemplo, 2 holofotes ou 2 lanternas, você coloca elas uma frente à outra, você vê que as luzes se interpenetram, se misturam. Então, não existe separação, como a gente vê aqui com os objetos concretos. Então, nós estamos numa fase no Kali Yuga, em que os objetos são extremamente duros, então eles não se misturam, por isso que existe tanto egoísmo, porque isso enfatiza a separação. Agora, como eu falei no início da minha apresentação, esse endurecimento da matéria faz parte desse plano no qual essa luz tem que atravessar as cortinas densas.
Entende? Então, se não tiver essa densificação, se não tiver essa resistência da matéria, aquela luz que atravessa ali, ela não adquire força e inteligência para desenvolver esses seres que somos nós, são os animais, as plantas. Nós precisamos dessa matéria para nos desenvolver. Então, ela causa uma dificuldade, porque isso favorece o egoísmo, mas é uma necessidade da evolução. E tanto que a gente vê que os santos seres, os iluminados, os mestres, todos eles tinham um corpo físico, tinham uma vida no plano físico, então a gente vê claramente que a matéria não é o mal, né? A matéria oferece a resistência para que aquela energia, aquela inteligência, aquela espiritualidade se afirme sobre a matéria, para que ele supere a matéria e transcenda, né? E se torne assim, então, um ser de um outro nível. Então, a matéria, ela não é o mal, mas algumas pessoas associam, provavelmente, por causa dessa questão dos yugas. E para ilustrar isso, eu vou mostrar apenas um trecho da Doutrina Secreta, que mostra uma passagem do Vishnu Purana, falando sobre os yugas. O Vishnu Purana é um dos livros de uma coleção da literatura antiga da Índia, chamada Os Puranas, que contém lendas de forma simbólica que relatam a história do mundo, da humanidade, o surgimento das civilizações, né? E não se tem certeza da data do Vishnu Purana, nem de todos esses textos, né? É muita controvérsia sobre essas datações, mas alguns estudiosos, então, datam esses textos em alguns séculos antes de Cristo e alguns datam em uns séculos depois. Mas, ainda assim, esses textos foram escritos bem depois do início do Kali Yuga, né? Por isso que a gente vai ver um pequeno comentário, entre aspas, da Helena Blavatsky, que fala assim, são previsões, entre aspas, não são previsões póstumas, né? Previsões posteriores, depois do que já aconteceu, ele está prevendo mais ou menos como será o Kali Yuga. Mas, de qualquer forma, prevendo ou não prevendo, ele é bastante interessante, porque ele resume, ainda no início da era cristã, como será o Kali Yuga, como é o Kali Yuga hoje, né? E é um resumo bem do que está acontecendo, por isso que eu trouxe aqui. Eu vou ler aqui. Assim como o Satya Yuga é sempre o primeiro na série das 4 idades ou yugas, o Kali Yuga é sempre o último. Isso ainda é a frase da Helena Blavatsky. O Kali reina agora na Índia e parece que coincide com o da Idade do Ocidente. De qualquer modo, é curioso observar quão profético foi em quase todas as coisas o autor do Vishnu Purana, quando predisse a Maitreya alguns dos pecados e influências sombrias deste Kali Yuga. Depois de dizer que os bárbaros seriam senhores das margens do Indus, de Chandrabhaga e de Kashmir, acrescentou ele. Agora, então, começa o texto do Vishnu Purana. Haverá monarcas contemporâneos reinando sobre a terra, reis de espírito mau e caráter violento, voltados à mentira e à perversidade. Farão matar mulheres, olha só, estamos numa era de feminicídios, né? Crianças, também infelizmente vemos, às vezes os pais, né, assassinando crianças. E vacas apoderar-se-ão dos bens de seus súditos, ou, segundo outra tradução, cobiçarão as mulheres dos outros. Terão um poder limitado. Gentes de vários países, unindo-se a eles, seguirão o seu exemplo e, sendo poderosos os bárbaros na Índia, sob a proteção dos príncipes e afastadas as tribos puras, perecerá o povo, ou, como diz o comentador, os mlechas estarão no centro e os ários na ponta. A riqueza e a piedade diminuirão dia a dia até que o mundo se depravará por completo. A classe será conferida unicamente pelos haveres, seja pelo dinheiro que a pessoa tem. A riqueza será a única fonte de devoção.
A paixão, o único laço de união entre os sexos, a falsidade, o único fator de êxito nos litígios, e as mulheres serão usadas como objeto de satisfação puramente sensual. A aparência externa será o único distintivo das diversas ordens de vida. A falta de honestidade, o meio universal de subsistência. A fraqueza, a causa da dependência. A liberalidade valerá como devoção. O homem que for rico será reputado puro. O consentimento mútuo substituirá o casamento. Os ricos trajes constituirão a dignidade. Reinará o que for mais forte. O povo, não podendo suportar os pesados ônus dos impostos, buscará refúgio nos vales. Assim, na Idade Kali, a decadência prosseguirá sem detença, até que a raça humana se aproxime do seu aniquilamento, seu pralaya. Quando o fim da Idade Kali estiver perto, descerá sobre a terra uma parte daquele ser divino que existe por sua própria natureza espiritual, Kalki Avatar, dotado das 8 faculdades sobre-humanas. Ele restabelecerá a justiça sobre a terra e as mentes dos que viverem até o fim do Kali Yuga serão despertadas. Olha, interessante que eu falei, né? Nós estamos aqui nessa relação, essa dificuldade, mas isso faz parte de um desafio, de um processo. E serão tão diáfanas como o cristal, ou seja, é todo um trabalho de purificação. Quem conseguir chegar até o fim da maratona, né, vai sair daqui santo. Os homens assim transformados serão como as sementes de seres humanos e darão nascimento a uma raça que seguirá as leis da idade Krita ou da idade de pureza. Aí depois começa uma nova idade de pureza com aqueles, né, que chegaram ao final desse ciclo, né, cumprindo a sua parte, né, que é o autoaperfeiçoamento. Como está dito, quando o Sol e a Lua, Tisha e o planeta Júpiter estiverem na mesma casa, a idade Krita Satya reaparecerá. Então, aqui ele dá uma configuração astrológica, né, para determinar o tempo, que aqui não nos interessa, porque a gente sabe que ainda tem alguns milhares de anos pela frente. Então, aqui a Blavatsky fala, novamente ela, certa ou não, a última profecia, né? Ela está dizendo assim, não, vai ser tudo exatamente assim, né? Certa ou não, as predições, entre aspas, né? Porque isso foi escrito depois que já tinha começado, né? As predições sobre o Kali Yuga se acham bem descritas e se casam admiravelmente ao que vemos e ouvimos na Europa e em outras terras civilizadas e cristãs em pleno século XIX e na aurora do século XX da nossa grande era de luz. Esse grande era de luz está entre aspas, porque é uma ironia, né? Evidentemente é uma ironia. Então, posso afirmar hoje que também continua atual em pleno século XXI. Tá? Agora, eu trago essa figura aqui para destacar que essa chegada até o fim da maratona, né, é uma saga do herói, como eu batizei esse slide aqui. E a gente vê, então, que nos mitos e nas histórias dos heróis, né, quantos desafios que o herói tem que enfrentar. A nossa vida, que você quer evoluir, quer ser correto, né? Fazer tudo bem, é difícil, né? Isso é a jornada do herói, mas é assim, foi previsto para ser dessa maneira. Por isso que eu coloquei aqui o Hércules, né? Figura lutando contra o leão, que é o herói que mais ralou, né? No fim, ele sofreu e ainda ganhou um lugar no céu, né? Com os deuses, que merecia, né? Então, nós temos também a figura aqui de um yogi meditando sobre uma pele de tigre, né, que também representa essa jornada do herói. Os dois, um luta contra o leão, né, e outro sentado em cima da pele de, acho que é de onça ou leopardo, não sei bem. O significa a pessoa venceu aqueles desafios e domina as paixões que estão dentro de si, né, aquele quaternário inferior. E ela, então, construiu o seu Antakarana, que é aquela conexão da mente com os princípios superiores espirituais e se
pauta neles e seguia por eles, dominando então o seu próprio lado inferior. Então esse significa, essa ideia representa o ser humano perfeito, né? Aquele que adquiriu a maestria ou então o autodomínio. Então a matéria ela não é um mal. Todos os grandes mestres, santos e iluminados, eles tiveram uma vida na matéria e eles dominaram, né, todos esses instintos, né, da parte animal. Então vamos começar agora a ver o que é exatamente o mal, se não é a matéria. Nós temos aqui então o pentagrama. Começamos com esse símbolo que todos conhecem, que é o símbolo do microcosmo. O homem é o quinto princípio. Como eu coloquei naquele quadrinho geral do início, né, os animais desenvolvem o quarto princípio, o corpo dos desejos, e o homem então desenvolve o quinto princípio, manas, a mente. E o pentagrama então representa o ser humano, que a gente vê aqui nessa imagem de Leonardo da Vinci, justamente não só porque ele tem uma cabeça e 2 braços e 2 pernas, né, que dá 5, mas porque ele desenvolve esse quinto princípio, é a mente. Agora vejam bem, esse quinto princípio também é encontrado em vários mitos nas civilizações antigas, na Grécia e no Egito, e ele era usado como um amuleto, uma proteção contra o mal, e os pitagóricos entendiam que ele é um símbolo sagrado, mas também ele é utilizado de uma outra forma, que é o seguinte, que é o pentagrama invertido. E o pentagrama invertido, essa estrela aqui de ponta cabeça, né, ela é utilizada como o símbolo do mal. Vamos ver o que a Blavatsky fala aqui. O símbolo esotérico do Kali Yuga, tá vendo por que eu falei do Kali Yuga? Porque o Kali Yuga está associado a essa dificuldade, né, do espírito atravessar, né, essas barreiras da matéria. E isso facilita, então, a inversão da rota, que é o egoísmo. Porque, como nós vimos naquele fluxo de evolução, passa da pedra para o vegetal, para o animal, para o ser humano e depois para o supra-humano, que é esse ser humano iluminado, que adquiriu domínio, né, sobre a sua parte inferior. Mas quando essa rota se inverte, a pessoa começa a andar para trás, andar na direção do egoísmo, ela se torna um animal piorado. E por isso que algumas pessoas, então, que romperam essa conexão, romperam seu antakarana, elas cometem atos de crueldade muito piores do que coisas que um animal poderia fazer. Então, isso é uma inversão da rota. Inversão da rota evolutiva, e é justamente então que esse pentagrama está invertido, ou de cabeça para baixo. Então ela diz que esse símbolo esotérico do Kali Yuga, que é a estrela de 5 pontas de cabeça para baixo, com as 2 pontas viradas para cima, né, é um signo da feitiçaria humana, posição que todo ocultista reconhecerá como pertencente à mão esquerda e empregada na magia cerimonial, ou seja, ainda existe gente que faz magia para o mal, né? Em vez de seguir na rota da evolução e usar todos os recursos, as capacidades para o bem de todos, né? A pessoa ainda se adquire uma outra tecnologia além do que a gente já faz, né? Normalmente ela adquire um outro conhecimento, que é o conhecimento de magia, para empregar para o mal. Então, por isso que esse pentagrama invertido é o símbolo da feitiçaria. Agora, vejam bem esse pentagrama invertido, como ele pode ficar diferente se você colocar um trabalho artístico em cima dele. Tá? Então, eu coloco aqui em cima dessa figura o pentagrama normal, virado para cima, e embaixo ele está invertido. E aí você vê aqui, ó, o que os cristãos fizeram na Idade Média, quando criaram a ideia do diabo, né, o demônio. Eles colocaram chifres, asinhas e uma cauda, né? Ainda pintaram de vermelho. Então você vê que é exatamente esse pentagrama invertido, que é muito anterior ao cristianismo.
Ele tem, então, essas duas pontas que estão para cima, que são os dois chifrinhos dessa alegoria, desse símbolo que criaram, né? Que é o diabo, que na verdade existe dentro do ser humano. Tem esses dois chifrinhos, que são as duas perninhas para cima, então as duas asas são essas duas pontas, que seriam os braços. Então, no lugar da cabeça para baixo ficou a cauda, né? Então você vê que nessa figura aqui, do centauro, nessa figura do centauro existe uma seta que aponta para cima. Ele tem o quaternário inferior, que é essa parte animal deles, e tem a parte humana, que seria a razão, representada da cintura para cima, e essa razão, então, aponta uma seta para cima, que é, ou seja, a direção da evolução, que é a tríade superior, né, que fica em cima, simbolicamente, né, ou para frente. E nesse ícone desse personagem, que é o diabo, então a seta aponta para baixo, ou que seria para trás na rota evolutiva. Seria mais ou menos como esses quadradinhos e os triângulos que eu desenhei, né? No pentagrama normal, então existe o quaternário inferior e em cima tem a tríade superior. Então essa é a ordem natural. E então, qual seria a ordem invertida? Seria o triângulo embaixo e o quaternário em cima. Então, ali o mal, as paixões, o lado animal predomina e é incrementado pela inteligência de Manas, o quinto princípio. E é exatamente esse caso quando a gente vê, às vezes, as pessoas usando a inteligência para o mal. A gente fica impressionado, puxa, tão inteligente se usasse aquilo para o bem, né? Mas é exatamente essa inversão da rota ou dessa direção. Tá? Então, como é que isso acontece? As pessoas vão acostumando a agir com maldade, daqui a pouco elas se tornam aquilo e rompem, né, essa conexão com seus princípios superiores, perdem a capacidade de sentir empatia e remorso. E isso acontece o quê? Dentro do ser humano. Aqui nós temos, então, uma parte da carta dos Mahatmas falando isso, ou seja, o mal não está num personagem, né, que a gente vai desenhar com chifres, a maldade está dentro do ser humano. E ele diz que a maldade não pode existir na natureza. Então, o Mahatma Kutumi diz assim: a natureza é destituída de bondade ou maldade, ela segue apenas leis imutáveis quando dá vida e alegria ou manda sofrimento e morte, destruindo o que havia criado. A natureza tem um antídoto para cada veneno e suas leis possuem uma recompensa para cada sofrimento. A borboleta devorada pelo pássaro se torna aquele pássaro, e o pequeno pássaro morto por um animal alcança uma forma mais elevada. Essa é a lei cega da necessidade e da eterna adequação das coisas, e, portanto, não pode ser considerada um mal na natureza. O verdadeiro mal surge da inteligência humana e sua origem está inteiramente no homem que raciocina e se dissocia da natureza, ou seja, ele pega a rota contrária. Só a humanidade, portanto, é a verdadeira fonte do mal. O mal é o exagero do bem, produto do egoísmo e da ganância humanos. Pense profundamente e descobrirá que, com exceção da morte, que não é um mal, mas uma lei necessária, e de acidentes que terão recompensas em uma vida futura, a origem de cada mal, seja pequeno ou grande, está na ação humana, no homem, cuja inteligência, ou seja, o quinto princípio, o pentagrama, faz dele o único agente livre da natureza, ou seja, ele tem livre-arbítrio. Não é a natureza que cria doenças, mas o homem. E, por fim, ele vai dizendo, na parte posterior, portanto, não é a natureza nem uma divindade imaginária que devem ser acusadas, mas a natureza humana transformada pelo egoísmo em algo mal. Então, a Blavatsky fala que nós temos na Terra duas espécies de seres sem almas, ou seja, pessoas que já perderam seu antakarana, já romperam a sua conexão. Que o que a gente chama hoje, né, na linguagem da psiquiatria, os psicopatas.
Então ela diz que uns são os que perderam o ego superior, ou seja, a sua alma, a tríade superior, na presente encarnação, ou seja, eles não nasceram psicopatas, mas se tornaram. E os que já nasceram sem alma por terem se separado da alma espiritual na vida precedente. Ou seja, já nasceram psicopatas. Por quê? Porque se tornaram em uma vida anterior. A psiquiatria não explica por que umas pessoas nasceram psicopatas. Né? E o ocultismo explica, porque elas se tornaram psicopatas na vida anterior. Então, a natureza ela não produz psicopatas. A pessoa que se torna porque ela vai se acostumando a ser má e vai rompendo o seu antakarana. Então ela disse, os primeiros que perderam o ego superior nesta vida são candidatos ao avitya, ou seja, é um estado de inferno interior, que é o completo isolamento dessa parte superior, que é a parte que nos dá alegria, que, né, no meio de tudo isso a gente ainda tem uma alegria, tem sentimentos bons, positivos que vêm dali. E quando a pessoa morre, quer dizer, quando a pessoa tem uma experiência de quase morte, ela diz assim, eu me sentia com Deus, uma energia positiva, um grande amor. É essa parte superior. Então, o que é o inferno? O inferno, a vitya, é o contrário disso. Quando a pessoa rompe completamente a conexão com essa parte espiritual, que é a parte boa, e ela já começa a sentir isso em vida. Não precisa nem morrer para sentir isso. Então, esse é o avitya, esse isolamento ou separação de Deus e do Espírito. Então, os outros que já perderam, né, a sua conexão em vidas anteriores são os Mr. Hydes, que atuam dentro do corpo humano ou fora dele, ou seja, encarnados ou invisíveis, desencarnados como poderosos fantasmas. Ou seja, se eles estão desencarnados, eles ainda ficam perturbando os encarnados. Tais criaturas chegam a desenvolver um grau incrível de astúcia e ninguém, salvo os que estejam familiarizados com o ensinamento oculto, suspeitaria de que são seres sem alma, pois nem a religião nem a ciência têm a menor ideia de que fatos semelhantes podem realmente existir na natureza. Entretanto, para a personalidade a quem os seus vícios fizeram perder a alma superior, resta ainda uma esperança, enquanto estiver ocupando o corpo físico. Se a pessoa está encarnada, ele tem uma chance de se reconectar. Poderá redimir-se mediante a conversão de sua natureza material, porque um intenso sentimento de contrição, um sincero arrependimento sincero, não é só para mostrar para os outros, é sentir aquilo. Se a pessoa sente remorso ou sente aquele arrependimento verdadeiro, ou seja, significa que a conexão voltou. Porque o remorso vem do sexto princípio. Se a pessoa não sente remorso, é porque não está funcionando. Então, se sentiu o remorso, voltou a conexão. Ou um apelo ardente ao ego que se separou e, acima de tudo, um esforço deliberado e ativo para corrigir-se, bastam para trazer de volta o ego superior. O elo ainda não se rompeu de todo, mas o ego já não é fácil de alcançar, ou seja, não é fácil. Porque o antakarana está destruído e a entidade pessoal tem um pé em Mialba, que significa inferno na linguagem tibetana. Sem embargo, um veemente e sincero apelo espiritual pode ser ouvido. Tá? Então, eu coloco aqui no final imagens de diversas religiões para valorizar as religiões como um meio de preservar o antakarana. Então, essa conexão, porque o que a religião faz? A religião permite essa interiorização, esse exame de consciência, né, e essa valorização da moral. Né? Então, aqui na religião, a pessoa vai fazer o quê? Vai se interiorizar, né, vai fazer um exame de consciência, ela vai valorizar a moral que aquela religião traz. Por exemplo, no cristianismo nós temos os 10 mandamentos. Né? Os 10 mandamentos já é um freio enorme à psicopatia.
né? Se todo mundo cumprisse os 10 mandamentos, o mundo seria outro, né? Então, cada religião tem os seus mandamentos. Então, esse cultivo do Antakarana, ele foi planejado pelos instrutores da humanidade, né? Foi colocado nas religiões. E ainda que a pessoa, então, não goste de uma religião institucionalizada, ela pode cultivar isso naquilo que ela entende como espiritualidade ou mesmo na ética. O sujeito pode ser um ateu, mas ele tem uma ética, então ele está cultivando ali o seu Antakarana pela ética, né? Ele vai ter empatia e vai ter remorso. Então, a religião, ela tem esse propósito de unir, né, a nossa personalidade, o nosso eu externo, com essa essência espiritual. Né? E por isso que a gente tem que respeitar e valorizar as religiões, e mesmo que a gente encontre imperfeições, né? Naturalmente você vai encontrar imperfeições nas religiões sempre. Por quê? Porque elas são mantidas por seres humanos que são imperfeitos. Mas a religião como um todo foi criada por sábios, né? Por seres iluminados, com um propósito. Então, toda a crítica que você vê, por exemplo, Helena Blavatsky fazendo, as religiões, todas elas, ao cristianismo a gente vê mais, porque faz parte da nossa cultura, né? A religião cristã a gente enxerga mais os erros. Ela nunca faz uma crítica à religião como um todo, para destruir. Ela sempre vai falar de erros, por exemplo, a santa, entre aspas, Inquisição, né? O meio da religião, a religião ser usada como um meio para ganhar dinheiro, para a política, para o poder. Ela vai criticar essas coisas, dogmas, coisas que as pessoas colocaram ali, entende? Então, essa crítica, que qualquer um de nós pode fazer, e a gente vê, por exemplo, as próprias igrejas, né, tentando consertar alguns erros, né, felizmente, ela é saudável, porque ela preserva a religião como um todo, que é positiva. Assim como você tem em casa um cesto de tomates, se você tem um estragado, você vai tirar ele dali para preservar os tomates, né, você vai precisar deles para se alimentar. Tomate é uma coisa cara, tem valor. Então, a religião tem valor e ela deve ser, então, preservada, reformada, mas nunca desconstruída, né? Porque se você toma a religião como um todo, e é o que você pode fazer quando você pega os símbolos da religião, aquilo que representa a religião como um todo. Por exemplo, Jesus, né, representa a religião cristã. Você vê outras personalidades no Islã, por exemplo, Maomé. Se você ataca Jesus, você ataca Maomé, você está depreciando a religião inteira. Então, isso não é nada inteligente, para falar assim de uma forma bastante educada até, porque você está destruindo os meios, desvalorizando os meios das pessoas cultivarem o seu Antakarana. Então, você está destruindo aquilo que ainda consegue diminuir o nível de psicopatia. E hoje a gente vê, então, um grande relativismo, né, no pensamento. Sobre isso eu já falei uma vez, vou voltar a tocar nesse assunto, o relativismo, a ideia de que verdade é o que parece para cada um, que cada um acha. Então, cada um acha que faz o que quer, né? Então, o próximo passo é pensar que cada um pode fazer o que quer e ninguém vai dizer para ninguém o que é certo, o que é errado. E aí você pega isso, pega mais as críticas às religiões, né, que ainda alcançam uma grande massa de pessoas. Daqui a pouco você vê um aumento muito grande da psicopatia, porque aqueles meios, né, de cultivo, de preservação do Antakarana estão sendo destruídos. Aí você vê violência, você vê crueldade, você vê maldade, você não entende, mas por que o mundo está ficando tão violento? São muitos os fatores. Eu estou citando alguns, mas esses certamente são fundamentais, são muito importantes. Então, assim, se eu vejo uma coisa que não me agrada na religião do outro, eu tenho que não tolerar, mas ficar feliz que o outro ainda tenha uma religião, que se ele for um praticante sincero, ele vai estar cultivando seu Antakarana e vai ser uma pessoa correta, né? Uma pessoa do bem.
Então, toda a desconstrução de valores, né, que as pessoas viram assim, como uma coisa de vanguarda intelectual, desconstruir as religiões, né, por causa de alguns erros, como eu falei, de alguns defeitos, né, foram desserviços à humanidade, né, e a gente vê os estragos que aconteceram na sociedade, né, que a gente vê hoje. Está muito difícil, a situação piorou muito. Sempre teve criminalidade, mas como crueldade, como tem hoje, assim, dentro das famílias, né, há 30 anos atrás eu não via, pelo menos nessa quantidade. Então, se eu vejo que o outro tem um símbolo sagrado, pode não ser sagrado para mim, mas como é sagrado para ele, eu tenho que ficar muito feliz, né, que ele tem algo sagrado, que ele vai cultivar. Então, não é nada inteligente, assim, não é nenhum benefício ao mundo esse trabalho de desconstrução. E a gente tem que agradecer, então, e não apenas ter tolerância, né? Tolerância ainda é algo que a gente não gosta, mas tem que gostar e compreender que esse desconforto, né, que a moral traz sobre nós, porque o nosso cavalo, aquela parte inferior, ele não gosta de limites. Ele gosta de pular, gosta de fazer o que ele quiser. Então, se você coloca ali 10 mandamentos, né, na vida das pessoas, muita gente não vai gostar. Não vem com 10 mandamentos, que isso é coisa da manipulação, da ditadura. E aí você vê que o freio vai diminuindo. E a gente precisa desse freio. Num nível mais avançado vai ser a sabedoria, mas num nível mais primitivo a pessoa vai precisar de um freio mesmo. Então eu termino aqui com essa valorização das religiões, né, para a gente ficar atento e começar a não seguir esses modismos, tentar sair um pouco disso, né, e começar a perceber como esses pensamentos, então, de desvalorização de valores, né, de referências, eles estão causando esse mal que a gente está vendo aqui. Então, essa é a reflexão que eu faço sobre a matéria e o mal, né? Espero que seja proveitoso para você. Obrigada e até a próxima.